Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu vou ler um texto a partir do versículo 12. É interessante porque nos últimos 2 meses ou 3 os irmãos escutaram bastante ministração sobre o Evangelho de Marcos e principalmente ouviram muitas introduções considerando o Evangelho de Marcos, que Marcos é o evangelista que apresenta Jesus como servo. Marcos foca o serviço, a praticidade do serviço de Cristo. E obviamente Jesus, quando se apresenta como servo, como filho do homem, ele se apresenta, ele nos ensina a servir. Ele nos ensina também a ser servos. Nos ensina como devemos ser servos. E nesta noite nós vamos falar de uma forma muito linda, muito prática, sobre um pouco disso que o Senhor nos ensina. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a seguir. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Eu quero só concluir o texto a partir do versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou e partiu-o e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Pode guardar a sua Bíblia, querido. Voltar a tua atenção para cá. A palavra que eu quero ministrar hoje tem um tema, tem um título que o Espírito Santo me deu para que você grave na sua memória, no seu coração, para que você tome nota. Quem tem o hábito de tomar nota. Depois que o Senhor me deu a palavra, eu disse: Senhor, e qual seria um tema para essa palavra? Como nós temos bastante alunos de homilética, agora a gente tem que se preocupar um pouco mais em cumprir algumas regras de homilética. E uma das regras da homilética, da boa mensagem, do bom sermão, é que você não ministra nenhum sermão sem dar a ele um tema, dentre outras. Então o Espírito Santo me disse: o tema é discípulos e mestre, relacionamento e propósito. Discípulos e mestre, vírgula, relacionamento e propósito. Esse texto, esse capítulo, ele nos traz algumas situações e ele nos traz muitas lições. Quem sabe a mais esperada para hoje seria nós entrarmos aqui no texto da ceia preparada e de Jesus ministrando aquela que foi a primeira ceia e a última Páscoa. Aquela que foi a ceia de quando se introduziu a ceia, de quando se estabeleceu a ceia do Senhor e quando se findou a Páscoa. E quando Jesus inclusive disse, nesse texto aqui na versão de Marcos, ele usa uma expressão simplificada, no 25 ele diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que na verdade ele vai beber conosco nas bodas do Cordeiro, já no arrebatamento da igreja. Há um outro texto, se eu não me engano, não sei se Lucas ou João, que Jesus diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa ou esta ceia, porque vos digo que não a comerei mais até aquele dia. Era a época da Páscoa aqui, e Jesus
Neste dia Jesus faz diferente. Ao invés de celebrar uma Páscoa, ele celebra uma ceia. Tem todo um cenário de ceia aqui. Quando ele manda os discípulos irem preparar um lugar, os estudiosos dizem que os hebreus, por ocasião da Páscoa, existia o hábito de se cear, de se celebrar a Páscoa em famílias, em grupos, e por isso existiam alguns lugares que eram especialmente preparados para alugar para isso, para ceder para as pessoas fazerem esse tipo de celebração. E por isso, com tanta naturalidade, Jesus manda que alguém vá buscar. E aí o texto vai dizer algumas coisas de um salão, de um cenáculo bem grande, mobiliado, pronto para ceia ou para Páscoa. Mas Jesus chega e faz uma celebração diferente. E eu estou fazendo essas considerações para que nós entendamos a importância do que eu vou ministrar nesta noite. Era normal que ao celebrar a Páscoa, por se lembrarem do que era a Páscoa lá no Egito, quando ela foi introduzida, quando ela foi estabelecida, a Páscoa foi o dia em que eles comeram juntos na mesma casa, mataram um cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, porque viria o anjo da morte à noite e passaria para matar todo o primogênito do Egito. E toda casa que não houvesse o sangue, haveria morte. Então eles tinham o hábito ainda, até aqui, eles tinham o hábito ainda de celebrar a Páscoa, mas ficarem dentro do cenáculo, dentro da sala, do salão, onde participaram da Páscoa, e não saíam à rua à noite, porque eles tinham medo que o anjo da morte poderia ainda estar passando. Veja o que a religião faz com as pessoas. Há quanto tempo eles haviam saído do Egito, e eles ainda tinham medo, celebravam ao Senhor algo, e aí tinham medo de sair à rua, porque o anjo da morte viria. Mas aqui existe algo lindo, porque Jesus celebrou uma ceia, introduzindo uma nova época, um novo tempo, um tempo de celebração. E logo após ter celebrado, mesmo ele sabendo que Judas já o havia traído, que Judas já o havia entregue, ele saiu com os seus discípulos à noite. E o texto termina dizendo: e tendo cantado o hino, no versículo 26, saíram para o Monte das Oliveiras, onde posteriormente Jesus foi preso. É interessante porque os judeus não tinham coragem de sair de medo do anjo da morte, mas Jesus teve coragem de sair para vencer a morte. Aleluia! Eu não sei se você consegue se alimentar disso. Celebrar a ceia significa isso, queridos. Você celebrar no Senhor e depois sair daqui deste cenáculo, deste lugar de oração, deste lugar de participar da comunhão, sair daqui de cabeça erguida, sabendo que você vai sim encontrar a morte, você vai sim encontrar o Judas, o traidor, um dia ou outro, ou hoje ou amanhã, mas você vai vencer a morte, porque Jesus já morreu por nós e já ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. Você já é vencedor. Jesus venceu a morte por nós. Aleluia, isso é um panorama desse texto. Pastor, mas sobre o que o Senhor vai ministrar nesta noite? Eu vou ministrar sobre 4 pequenas lições, pequenas na explicação, mas grandes na verdade e no conteúdo, que eu aprendo com esse texto. Dentre tantas outras, nós vamos compartilhar 4 lições. Discípulos e mestre, relacionamento e propósito. Olhando esse texto, o Espírito Santo me fez entender que uma primeira grande lição, uma grande verdade que nós encontramos aqui, é que todo discípulo verdadeiro, ele sempre pergunta ao Senhor. Todo discípulo pergunta ao Senhor. Olha a pergunta que eles fizeram: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Não foi Jesus que mandou o primeiro, não foi Jesus que chamou e disse: ei, eu preciso de preparativos. E depois eles perguntaram: então onde quer? Não, o texto é muito claro desde o começo, depois você pode reolhá-lo. Eu vejo aqui nos discípulos a característica de um verdadeiro discípulo. Primeiro, ele é voluntário. Segundo, ele percebe a necessidade, o momento. Ele consegue enxergar: ei, este é o momento da Páscoa, este é o momento de celebrar, este é o momento da ceia, é o momento de comermos junto com o mestre tem algo para nos servir, nós precisamos preparar. Existe um voluntariado,
E existe um entendimento do momento, da situação, daquilo que se exige. E por que eu compartilho isso nesta noite? Porque todos nós somos discípulos do Mestre, amém? E para que nós possamos analisar as nossas vidas e verificar em nós mesmos, como o texto da ceia de Coríntios nos ensina, cada um julgue a si mesmo, para que nós possamos nesta noite julgar a nós mesmos e ver como é que nós estamos como discípulos. Se nós temos sido esse tipo de discípulo que olha e verifica, ei, o Mestre precisa de algo, o Mestre quer fazer algo, e olhamos para Ele e de joelhos no chão, ou caminhando pelas ruas, ou dirigindo o nosso carro, ou dentro da nossa casa, ou no local de trabalho, nós olhamos para Ele e perguntamos: Senhor, o que é que o Senhor quer que faça? O que é que o Senhor quer que eu prepare? O que é que o Senhor quer que eu vá buscar? Primeiro, entendimento. Segundo, voluntariado. Espírito pronto, prontidão para o Senhor. Por que muitas vezes nós não recebemos o tratamento de discípulo do Senhor que nós gostaríamos tanto de receber? Porque nós não somos voluntários. Nós estamos sempre esperando receber algo dele. Imagina se o Senhor, com 12 apóstolos que estavam com ele, não tivesse nenhum para se prontificar, e ele tivesse que pedir tudo e ficassem todos esperando. Não, Jesus não te chamou para esperar mais. O que ele tinha de fazer, ele já fez. Agora é a nossa vez. Ele já nos salvou, ele já nos livrou da morte. Agora ele está esperando que nós olhemos para ele e com espírito voluntário e entendimento digamos: Senhor, o que o Senhor quer que prepare? Discípulo sempre pergunta: Senhor, onde? Quando? Para quê? Por quê? Como? De que jeito o Senhor quer? Porque Jesus, como discípulo do Pai, Ele nos ensinou isso. Tudo que Jesus ia fazer, Ele sempre perguntava ao Pai. Existe uma base tríplice de todo o relacionamento de Jesus com o Pai, e precisa ser a base de todo discípulo com seu Mestre. Logo precisa ser a base do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Por isso que eu disse discípulo e mestre, relacionamento e propósito. A base tríplice do nosso relacionamento com Jesus deve ser a mesma base de que era o relacionamento de Jesus com o Pai. Jesus, em tudo que Ele ia fazer, sempre havia nele. Você percebe isso nas ações de Jesus. Ele sempre dizia: o Pai quer isso, o Pai quer desse jeito, e o Pai quer agora. 3 perguntas que Jesus sempre fazia. Você não vai encontrar um texto escrito desse jeito. É preciso ler um pouco mais a Bíblia para a gente encontrar essas verdades. Mas nós percebemos no comportamento de Jesus, como servo de Deus, como filho de Deus, como homem que estava a serviço do reino nesta terra, ele sempre se posicionava desse jeito: é da vontade do meu Pai que isso aconteça? É da vontade do meu Pai que isso aconteça agora? É da vontade do meu Pai que isso aconteça desse jeito? Era assim. Ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E para nós entendermos se somos discípulos, o primeiro filtro, aliás, nós somos discípulos, deixa eu mudar um pouco a fala, todos nós somos discípulos, mas para entendermos se estamos agindo como discípulos verdadeiros, ou se estamos em falha, o primeiro filtro, o primeiro parâmetro para análise é esse: eu tenho enxergado os momentos de necessidade, e eu tenho tido a atitude de perguntar para o Senhor: o que é que o Senhor quer que faça, Senhor Jesus? Me mostra, me diz, deixa eu caminhar. Uma vez que nós entendamos que temos que ser voluntários, uma vez que nós entendamos os momentos e aprendamos a discernir as circunstâncias, as situações, e que nós tenhamos a atitude, a voluntariedade de olhar para o Senhor e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que faça? Nós vamos perceber a segunda verdade desse texto. Qual é a segunda verdade, pastor? A segunda verdade é: Jesus sempre envia os discípulos para missões incomuns. Jesus sempre envia os discípulos que estão dispostos, ou os dispostos, os disponíveis para Ele. Ele sempre envia para missões incomuns. Por isso, quando você sentir de Deus de fazer algo, e você olhar e falar: Senhor, tem certeza isso? Como é que eu entendo que Jesus sempre manda os dispostos, os discípulos que estão dispostos, aqueles que são voluntários? Se não passar pela primeira verdade, a segunda não vai acontecer, porque tudo em Cristo é um propósito. Uma vez que eles se dispõem a Jesus,
uma vez que eles demonstram perceber a situação, e eles dizem: onde é que o Senhor quer que nós vamos preparar a ceia? Então Jesus os envia. E ele diz no versículo 17, e diz assim: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. Se você está disposto ao Senhor, e nesta noite você tem coragem de orar e dizer: Senhor, me manda, o que o Senhor quer que eu faça? Ele vai te dar uma missão, e provavelmente ela parecerá incomum, porque a missão que Jesus dá para os dois apóstolos aqui é uma missão bem incomum. Eu não preciso gastar muito tempo para dizer que lá homem nenhum carregava cântaro. Quem carregava cântaro com água era a mulher. Então Jesus já manda ele numa missão totalmente incomum. E Jesus ainda diz assim: olha como é que Deus trabalha em nós. Por isso não se assuste quando Deus começar a agir na tua vida de um jeito estranho, diferente, incomum. Porque Deus não age nos parâmetros do mundo. Você não vai encontrar nos 4 evangelhos em nenhum momento Jesus agindo de acordo com os padrões da época. Jesus quebrou todos os parâmetros, quebrou todos os padrões, principalmente os da religião. Não é normal isso, irmãos, a igreja não tem esse costume. Jesus não está preocupado com o costume, Ele está preocupado com a vontade do Pai. Por isso tem que perguntar o que Ele quer. Ele diz assim: vocês vão encontrar um homem carregando água. Quem sabe os discípulos: ei, será que o mestre está com febre? Está delirando? Um cântaro d'água, um homem carregando um cântaro d'água? E ele diz: quando um homem carregando um cântaro d'água vai encontrá-los, ainda diz que o cidadão vai encontrá-los. Aonde ele for, sigam-no. É uma situação muito incomum. O que eu quero deixar para você de forma muito simples desta noite, querido? Não fique esperando aquilo que você imagina. Não fique tentando desenhar o padrão de como Deus vai te usar. Não fique tentando planejar o que é que Deus vai fazer na tua vida, como é que Ele vai te enviar. Apenas pergunte para Ele: aonde o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer que eu prepare? O que é que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai te enviar, e Ele vai dizer: filho, vai e faça desse jeito. E quando Ele te mandar, por favor, creia e entenda que é a vontade dEle. Porque uma vez que você é voluntário e que você tem coragem de se submeter à vontade do Senhor Jesus, provavelmente algumas pessoas vieram no culto hoje. Deixa eu dizer isso para você, senhor e senhora, amigo e amiga que vieram e que não entregaram suas vidas a Cristo ainda, mas que em nome de Jesus eu profetizo que você vai entregar a tua vida hoje. Quando você veio hoje, foi porque o Espírito Santo tocou na tua vida, foi porque o Senhor Jesus tocou no teu coração, e de alguma forma, mesmo sem entender, você creu que Ele queria você aqui, porque Ele tinha uma missão, Ele tem uma missão, Ele tem algo para você. Quem sabe a missão dele para a tua vida é algo estranho. É você que Ele vai usar para sarar a família. É você que Ele vai usar para salvar o teu vizinho, a tua vizinha. É você que Ele vai usar para mudar a circunstância de tanta gente. Quem sabe há muito tempo você está esperando um pastor, um crente, um irmão que vai ministrar para a tua família, que vai pregar para a tua família, e até mesmo para você. Você está esperando que alguém vá lá pregar, mas hoje Jesus te trouxe aqui para que você seja esse pregador, para que você seja esse discípulo, para que Ele possa entrar na tua vida e mudar a realidade da tua família através da tua vida mudada. Aleluia. Jesus não age por acaso. Quando Ele disse ide, Ele já tinha sob controle tudo o que ia acontecer, irmão Eliel. Quando Jesus disse ide, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro na cabeça. Ele vai encontrar vocês, aonde ele for, sigam-no. O problema é que às vezes nós saímos, fazemos a primeira parte, mas na segunda parte, escute isso, queridos, é muito sério. Na segunda parte, quando Jesus nos dá o ide, mesmo tendo sido prontos antes, tendo sido voluntários, mesmo tendo entendido e discernido a situação, mesmo tendo nos colocado à disposição do Senhor, orando, buscando, quando o Senhor nos envia, nós vamos, mas vamos falar assim: eu vou, mas eu não vou fazer do jeito que Deus falou, não, porque desse jeito aí está muito estranho. Nós vamos esperar encontrar, né, irmão Eliabe? Não vamos esperar encontrar um sujeito com um cântaro na cabeça, não. A gente já sabe onde existem uns lugares aí que alugam sala, que alugam cenáculo. Acho que Jesus deve ter se confundido. Vamos nós, do nosso jeito, nós somos bons nisso. Você vai para uma rua, eu vou para outra, no instantinho a gente acha o melhor lugar aí e pronto. Esquece esse negócio maluco aí.
Esquece essa ideia aí de ir lá e impor as mãos na cabeça do teu filho. Aquele irmão que não fala com você mais, Jesus falou o que para você? Ele falou que eu tenho que ir lá e pedir perdão para ele. Não, esquece, Jesus confundiu. É ele que tem que pedir perdão para você. Faz de outro jeito, vai lá, conversa com ele e fica olhando. Se ele pedir perdão, beleza, se ele não pedir, volta. Mas se Jesus falou para você ir lá e pedir perdão, se Jesus falou para você dar o almoço para ele e trazer ele na tua casa, irmãos, não está anotado, viu? Se o Espírito Santo está trazendo, é para o teu coração. Não, mas faz muito tempo que eu não falo com ele, foi ele que brigou comigo. Eu tenho orado por ele, Deus sabe que eu tenho orado por ele. Sim, porque você orou, é porque a primeira parte você já entendeu. E você tem dito: Pai, o que é que eu faço para restabelecer a comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe? E Jesus disse assim: faz um almoço na tua casa. Eita Deus, não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Há alguém nesta noite para isso. Faz um almoço na tua casa, bem gostoso, do melhor que for, daquilo que você sabe, descobre o que ele mais gosta e chama ele na tua casa para celebrar contigo. Inventa uma data qualquer e chama ele e peça perdão para ele. Quem sabe Jesus tem dito isso para você quantas vezes já, e você disse: não, desse jeito não. E aí o processo fica empacado aqui. Perdoe pela expressão, mas o processo fica amarrado porque alguém empacou. Alguém disse: eu não vou, Jesus. Eu vou sim, mas desse jeito aí não. Irmãos, nós não pregamos para satisfazer o nosso ego, nem para satisfazer o ego de ninguém. Para mim, como pastor, se fosse para buscar um sucesso, era muito mais fácil preparar uma mensagem daquelas sabor de mel. Vitória, só vitória, só vitória, só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória, só vitória. Amém, Deus tem vitória mesmo, irmãos. Isso é bíblico. Deus tem vitória para a tua vida. Eu profetizo vitória em nome de Jesus. Se você veio aqui esperando receber uma palavra de vitória, receba a vitória agora, em nome de Jesus. É muito sério, eu ministro vitória com a autoridade de Deus, que é poder para a tua vida. Mas deixa eu ministrar para o teu coração algo que vai transformar a tua vida todo dia. Não vai te dar uma vitória agora e amanhã você está em busca de vitória de novo. Vitória. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. A vitória já foi nossa, já é nossa e já será nossa nos 3 tempos. Ela é nossa pelo sangue de Jesus. Você não precisa buscar vitória, você já é vitorioso. O que precisa entender é: se Jesus mandou ir numa situação estranha, inusitada, diferente do que você esperava, vá em nome de Jesus. Porque todo discípulo disposto, Jesus sempre tem um id para ele, mas sempre é em situações diferentes. Jesus não vai te enviar do jeito que você quer. Não é assim, irmão Léo? Quantas vezes vocês pensam, se fosse pelo meu plano, eu estaria pastoreando a igreja? Embora eu ame fazer isso, me sinto extremamente honrado, muito além do que eu poderia merecer fazendo isso. Mas se fosse pelos meus planos, não estaria não, estaria de férias hoje. Mas quando eu orei, quando eu entrei na primeira parte, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não aguento mais viver assim, eu quero viver para Ti. O que o Senhor quer que eu faça? Ele disse: vai e faz assim, assim, assim. Eu falei: não, vai. Numa luta aí de uns 6 meses lutando com Deus, até vou, Senhor, eu vou. Não espere Deus apertar demais. Uma vez que nós entendamos que o Senhor nos manda e que o id dele é sempre para situações incomuns, não é para aquilo que nós planejamos. Eu sei que tem famílias aqui que foram transformadas de um jeito tão lindo, mas tão lindo. E eu poderia citar nomes de algumas famílias que estão aqui: mãe, pai, filho, filha, neto ou neta, que se imaginasse há 1 ano atrás ou menos, talvez, se você fosse falar com a mãe ou com o pai, nem conseguiria imaginar isso. Mas a mãe já orava, ou o pai já orava, pedindo de Deus algo. Só que quando Deus veio, Deus fez tudo diferente. Alguns Deus tirou até do lugar que estava e botou em outro lugar. Alguns Deus trouxe de longe. Nós precisamos entender que é do jeito que Jesus diz, querido. Pare de sofrer. Essa frase é boa. Pare de sofrer por ser teimoso e venha sofrer por amor a Cristo. Pare de sofrer aquilo que não leva a lugar nenhum e venha sofrer aquilo que te leva ao reino.
milenar com Cristo, a eternidade com Ele. Pare de sofrer por coisas vãs e venha sofrer na cruz de Cristo. O Senhor tem glória para a tua vida? Tem vitória para a tua vida? Tem bênção para a tua vida? Tem sabor de mel para a tua vida? Tem muito mais do que isso, mas o caminho ainda é a cruz de Cristo, o caminho ainda é a obediência, o caminho ainda é passar pela morte todos os dias. E uma vez que entendamos a primeira e a segunda etapa desse processo, nós podemos entender a terceira verdade aqui. Nós nos dispusemos, Jesus nos enviou para situações inusitadas, situações diferentes, situações incomuns, às vezes situações impossíveis. Deus começa a querer te usar no teu trabalho. Você fala: não, Senhor, aqui no trabalho não dá, esse ambiente aqui não. Jesus, eu te pedi, eu queria ser evangelista. Sim, melhor lugar para ser evangelista é no trabalho. 8, 10 horas por dia, todos os dias convivendo com as mesmas pessoas. Pensa num terreno fértil para ser evangelista. Ah, mas eu queria um negócio diferente. Sim, mas Jesus não está preocupado com o que nós queremos, Ele está preocupado com o propósito dele. Lembra que eu falei que no título, o tema da mensagem é propósito, relacionamento e propósito. Que relacionamento nós estabelecemos com Ele para que o propósito dele e não o nosso seja cumprido. Às vezes você fala: não, pastor, mas lá no meu trabalho não dá. É bem lá mesmo que Ele vai te usar, porque os discípulos podiam dizer assim: não, encontrar um homem com cântaro nós não vamos encontrar, não tem jeito. E aí, qual que é a terceira verdade? A terceira verdade é que as missões que Jesus nos manda, as missões em que Jesus nos manda, objetivam sempre encontrar um cenáculo. O que isso significa, pastor? Todas as missões que Jesus nos manda, elas objetivam sempre encontrar um cenáculo. O que é um cenáculo? É um lugar de comunhão. O que é um cenáculo? É um lugar de oração. O que é um cenáculo? É um lugar de estar juntos, reunidos com as pessoas a quem nós amamos. O que é um cenáculo? Isso aqui é um cenáculo hoje para nós. O que é um cenáculo? É a tua família. Nas missões de Jesus, Ele sempre nos manda encontrar uma casa, uma família, um coração aberto, um ambiente para Jesus entrar e celebrar. Um ambiente onde Jesus possa se alimentar e servir alguém daquele ambiente. Jesus nunca vai te mandar numa missão que não seja encontrar uma casa onde tem um ambiente que Jesus já preparou na eternidade, que está esperando. Onde é que está o cenáculo que o mestre vai realizar a ceia? E o sujeito diz: está aqui, eu estou esperando há muito tempo. Alguém vir aqui, a minha casa está esperando há muito tempo. Se eu perguntasse, talvez alguns aqui responderiam assim: pastor, a minha casa esperou por muito tempo até que alguém chegasse e dissesse: Jesus tem um lugar nessa casa. E alguém disse: claro que tem, mas ninguém me trouxe ele aqui. Então hoje chegam 2 discípulos que vão trazer. Jesus tem uma missão para você, e a missão dele é que você encontre um coração aberto para Ele. Mesmo que você tenha que sair pela rua esperando encontrar alguém esquisito e dizer para ele: onde você for eu vou atrás de você. Mesmo que você tenha que abordar um bêbado, um mendigo, um drogado, Ele vai te levar a um lugar. Como eu disse antes, mesmo que você tenha que esperar uma situação inusitada, mas Jesus tem uma missão para nós, e a missão dele é sempre encontrar alguém, uma casa, um coração, um ambiente, uma família, um local de trabalho, que é o lugar onde Jesus vai fazer uma festa, é o lugar onde Jesus vai cear conosco, é o lugar onde Jesus vai servir a ceia. E o que é mais lindo, Ele vai dizer: quando vocês encontrarem, preparem lá o ambiente. Somos nós que vamos preparar o ambiente. Jesus só chega para servir, Jesus chega para celebrar. Você, como discípulo, precisa preparar o ambiente do teu irmão, do teu vizinho, do teu parente, da tua casa, da tua esposa, do teu filho. Você precisa encontrar um ambiente que está aberto para o Senhor e preparar esse ambiente que já está lá esperando, mas ele já está mobiliado, ele já tem tudo que precisa. Mas está faltando um discípulo que chegue lá e prepare a ceia, porque o Senhor vai chegar para servir a ceia. Como nesta noite nós serviremos a ceia do Senhor. Entendendo isso, querido, uma vez que você entenda que Jesus está te enviando sempre. E aí eu pergunto agora para você: quantos lugares você já encontrou para o Senhor? Quantos corações você já encontrou para o Senhor e pôde levar o Senhor até Ele?
Para quantas famílias você falou de Jesus? Quantas pessoas você descobriu que estavam sedentas do Senhor? Que estavam com um cenáculo pronto, mobiliado? Ah não, mas aquele meu vizinho é muito ímpio, ele só toca aquele espancadão lá e uma perturbação. Agora a polícia não está deixando mais, né? Mas um tempo atrás era uma tribulação. Mas o meu vizinho vive lá, fumando, bebendo. Ei, você não conhece o cenáculo. Você não sabe o que está lá dentro. Talvez o Senhor está preparando aquele lugar, esperando que um discípulo vá lá preparar a ceia para ele. Tem que entrar na casa, tem que ter comunhão com o dono da casa, para preparar o ambiente que o Senhor vai servir a ceia. Eu estou falando de termos comunhão com as pessoas que nós não conhecemos, de ir em busca de pessoas cujos corações estão esperando o Senhor, sem nem entender o porquê. Quando entendemos isso, nós podemos desfrutar da última verdade. E a última verdade é bem simples, mas eu quero que você se regozije comigo nesta noite. A última verdade é que se nós cumprimos a primeira etapa, que é ter discernimento e entendimento, é estarmos voluntários e primeiramente perguntar a Ele o que Ele quer de nós. Ele vai ter uma missão para nós, Ele vai nos enviar sempre para situações inusitadas, mas sempre objetivando que nós vamos encontrar um ambiente para Ele, porque Jesus só age nessa terra através de mim e de você. Ele não age de outro jeito, é através das nossas vidas. Uma vez que nós entendemos isso, nós vamos entender, sempre que obedecemos, essa é a quarta verdade, sempre que obedecemos o ide, teremos sucesso naquilo que formos fazer. Você queria ouvir uma mensagem de sucesso? Escute isso agora. Sempre que obedecemos o ide de Jesus, sem questionar, sem colocar gosto ruim, sem emendar, sem mudar, sem fazer alteração naquilo que Jesus mandou, sempre que obedecemos, o Senhor arrisca, por mais que pareça estranho, nós obteremos sucesso naquilo que fomos fazer, porque o versículo 16 diz assim: e saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Tudo aconteceu do jeito que Jesus falou, porque eles obedeceram ao Senhor do jeito que o Senhor falou. Em nome de Jesus, querido, eu quero te convidar a ficar de pé agora e começar a adorar o Senhor comigo, com esse entendimento. Você quer ter sucesso na vida? Você quer que as coisas aconteçam para você? Então obedeça o ide de Jesus. Mas para obedecer o ide, primeiro você tem que se prontificar. Primeiro você tem que olhar as situações. Olhe para a tua família ao redor de você, olhe para a tua casa, olhe para os teus amigos e entenda que Jesus quer te enviar nas situações que você não espera. Entenda que Ele tem um objetivo, e o objetivo é que você encontre um lugar para Ele. E uma vez que você obedecer a tudo isso, Ele vai te dar sucesso naquilo que você planeja, naquilo que você sonha. Portanto, nesta noite eu ministro para você, eu profetizo para você sucesso naquilo que você vai fazer, mas naquilo que você vai fazer para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Comece agora a orar com entendimento a respeito disso. Aleluia. Quem sabe você tem sofrido porque você não tem cumprido o ide de Jesus na tua vida. Quem sabe você até já orou, pediu: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas quando Ele te mandou, você não foi. Você disse: desse jeito não. Hoje Ele te diz: vai, filho, eu te mando de novo. Vai, porque vai dar certo. Vai dar certo, você vai ter sucesso em nome de Jesus. Adore ao Senhor.